Conseguimos! Estamos online então aqui para falar com o Márcio André Nutri sobre intestino e obviamente para a gente poder abordar o assunto relacionado a Food Maps. Eu acho extremamente importante que as pessoas entendam a importância então que uma alimentação baixa em Food Maps tem para elevar a qualidade intestinal que está alterada. Fala aí. Opa, tô te escutando um pouco baixo, mas tô te escutando. Tá me escutando bem? Tá no 4G, vou tirar até do. Márcio, alô? O Márcio, pessoal, ele é nutricionista e ele é especialista, então, o meu som tá baixo, é isso? Vocês estão me ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tudo bem? Tom aqui. O Márcio estava sem áudio, né? Eu vi. Vamos ver se aqui ele vai entrar e sair de novo. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Tom, nutricionista Tom. Vou deixar meu Instagram aqui para vocês, mas eu acho que todo mundo já me conhece, né? É difícil alguém não me conhecer aqui. Eu ajudei, então, a desenvolver muitos produtos da Tru, tá? E estou aqui para falar, então, com o meu amigo e colega, Márcio André, sobre muitas coisas, inclusive estou com um produto queridinho aqui, tá? Esse produto super queridinho aqui. Vamos ver agora se o Márcio consegue entrar. Não está aparecendo aqui ainda, vou esperar um pouquinho. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou o nutricionista Tom, vou falar com vocês aqui hoje sobre alterações intestinais, sobre disbiose, sobre food map, tá? O meu som tá ok, né, pessoal? Vamos esperar o Márcio aqui entrar de novo. Infelizmente, né, a pandemia está destruindo aí com a internet. Eu acho que teve que ter um acúmulo das pessoas ficando em casa usando. Somos fãs. Obrigado. Eu que sou fã de vocês, que me dão a alegria aqui de poder estar trazendo sempre informação de qualidade. Vamos ver se o Opa, Márcio e vai. aí? Ah, agora sim. Tá, agora o som tá bom. E aí, meu amigo, tudo bem? Tudo ótimo. Te Quando é que tu apresento vai para me quem visitar? não te conhece. Quando é que tu vai me visitar aqui no Rio, pô? Pô, sinto muito. No Rio. Sabe quando que eu vou? Quando o aeroporto da Barra de Tijuca, lá, Jacarepaguá, estiver funcionando. Ah, mas tem, Jacarepaguá tem, Tem, mas é militar, né? Não é para uso né? de. Não para voo comercial. Não tem como. Bom, o doutor Rafael aí, tudo bom? É, você estava falando dele antes. Você tava falando bem aqui de você ainda há Super pouco. bem, é verdade, estava falando super bem. Márcio, fala Bom, que você, o trabalho que você faz aí é principalmente a nível da parte intestinal. então, sou nutricionista, né? É, trabalho mais com nutrição clínica já há muito tempo, né? Eu andei durante os 3 ou 4 anos dentro da nutrição esportiva, mas eu vi que o que eu gostava mais era realmente de nutrição clínica. E desde 2013 eu trabalho com clínicas de gastroenterologia e estudo esse assunto, né? Não que eu estudasse esse assunto tão a fundo, eu atendia esse público, né? Talvez eu comecei a estudar mais a fundo mesmo esse assunto a partir de 2017, mais ou menos, que quando eu voltei um pouco para o nicho, mais para a área de saúde gastrointestinal. Antes disso, eu fazia nutrição funcional, mas não com tanto enfoque na saúde gastrointestinal. Então, a partir de 2017 que eu falei, não, peraí, o que eu mais trabalho é isso, tudo que acontece no intestino reflete para tudo quanto é lugar do corpo. Eu já tenho uma experiência em clínica de gastroenterologia. A coisa estava ali
na minha cara e eu estava trabalhando em outras áreas, mas hoje eu vejo que essa área envolve tudo, né? Tanto esportiva, clínica, oncológica, tudo, né? Parte intestinal, ela envolve tudo. Eu, como estou de âncora aqui hoje usando o Instagram da True, então, Márcio, me diz uma coisa. O que que é esse negócio de... Eu sei, tá, pessoal, mas eu vou perguntar aqui como vocês perguntam. O que que é esse negócio de Food Maps? O que que significa Food Maps? Então, Food Maps assim, é um acrônimo, né, para vários grupos de alimentos que fermentam. Né? Se a gente fosse colocar aqui ah, uma coisa bem básica que quando a gente fala um protocolo FODMAPs, a gente tem que falar em dieta antifermentativa, né? Então, esse acrônimo, no caso, ele tem a ver com cada letra dos FODMAPs tem a ver com um tipo de grupo, né, de alimentos, né? E foi criado pela Universidade de Monash, da Austrália, que é um protocolo, digamos assim, que ele é até relativamente novo, né? Um protocolo onde eles tiram, pelo menos, primeiro eles investigam os alimentos que fermentam bastante, né? Separam esses grupos, né? E fazem um protocolo de acordo com cada tipo de alimento e grau de fermentação deles. Entrou mais alguém? Eu, no meu outro. Ah, aí a gente trabalha nesse protocolo com uma dieta antifermentativa para diminuir desconfortos gastrointestinais. Deu uma travada para mim, tá? Não Não, tá sei show se aqui, tá perfeito. tá perfeito. Tá me escutando? Tá todo mundo Tá escutando? tudo Acho que tá. perfeito aqui. Então tá, então beleza. Bom, e aí a gente fala dessa dieta antifermentativa, que é para a gente diminuir os desconfortos e, de repente, identificar qual é o tipo de alimento que, de repente, naquele momento pode estar provocando desconforto gastrointestinal. Tá, em resumo, então, a gente poderia dizer que as pessoas que estão com algum tipo de desbiose, de alguma alteração intestinal, seja decorrente de uma doença autoimune, Crohn, doença celíaca, retocolite ulcerativa, enfim, ou não autoimune, intestino irritável, enfim, essas pessoas vão se maleficar, vão ter mais malefícios se consumirem um determinado grupo de alimentos, classificados então como food maps, que estão então dentro aí de uma categoria de carboidratos fermentáveis. Estaria ok esse meu resumo? Sim, eu só colocaria um ponto que é transitório, né? Porque naquele momento esse alimento está fazendo mal. E de repente a pessoa faz um washout, né? Tipo, retira, vê e testa, e porque assim, mais importante do que retirar os alimentos é também saber reintroduzir, né? Porque senão a gente não tem uma diversidade de bactérias intestinais, porque a pessoa fica numa dieta um pouco restrita durante o protocolo, né? Perfeito. Então assim, mas a tua colocação é perfeita, né? Quando eu, Exatamente isso. quando eu te conheci, quando a gente se conheceu, quando nós ficamos amigos logo de início, eu estava no início para o meio da pós do Dr. Laí, e naquela época a gente estava começando a falar em transplante fecal, né? Estávamos Sim, começando sim. a falar de transmitir, então, uma microbiota saudável para microbiota de outra pessoa, onde a gente fez uma grande avaliação sobre isso, e os colegas, na época, os que não eram da nutrição, ou que eram da nutrição, só que eram mais antigos, ficavam rindo. E eu, naquela época, até brinquei com alguns colegas que eu seria um doador excepcional, porque naquela época o meu intestino era redondinho. E anos depois, eu fui ter a minha segunda crise de intestino irritável, fazia anos e anos e anos que eu não tinha. E aí, Márcio, eu, assim como você,
eu me debrucei muito nos estudos para começar a entender por que depois de anos vivendo bem, fazendo certinho, por que eu tive. E aí o que aconteceu foi, por cada vez eu ter ficado mais natureba e ter abrido mão de consumir peixe, frutos do mar, whey, ovos e whey eu fiquei bastante tempo consumindo, eu acabei começando a usar mais suplementos, digamos, para equilibrar Sim. a minha balança calórica, energética, macronutriente do que eu não consumia. Aham. E aí, Márcio, eu comecei a ingerir muito produto de suplementos. Até que quando o CEO da TrueSource, o Patrick, que deve estar aqui nos assistindo, me convidou para trabalhar antes da marca existir, e aí eu falei para ele lá no início, isso aí deve ter sido 2016, e eu falei para ele lá no início que eu tinha um sonho de uma marca que focasse nessa parte também. E aí eu falei para ele na época que 1/4 do planeta, pelo menos, sofria de alguma dessas doenças intestinais. Mas é muito mais. Mas eu falei na época 1/4. E então a gente na época tinha acesso a algumas marcas que hoje nem estão mais no Brasil e que, sinceramente, eu acredito que a Tru já tem produtos superiores, que nem a Garden of Life, que já usavam o princípio de usar pouco poliol, etc. Só que foi só na TrueSource, Márcio, que eu consegui ver na prática o quanto difícil é o desenvolvimento de suplementos, porque a indústria ela vai copiando uma outra. Eles não têm uma integridade de criar o seu próprio produto. E na True, eles criaram os produtos do zero. Obviamente que toda empresa utiliza um benchmark, só que a gente conseguiu, com um produto que depois eu vou falar um pouquinho dele, mas que eu só vou mostrar ele agora, com esse produto aqui, Ah, sim, sim. a gente conseguiu, Márcio, deixar ele muito baixo em Food Maps. Por quê? Na teoria, se a gente for pegar o teu material, o meu material, ou de qualquer outro nutricionista que trabalha com Food Maps, é exatamente isso que você disse. É por um período de tempo. Só que nesse Exato. período de tempo, a gente precisa ser muito preciso no que a gente vai ingerir. E aí, Márcio, não tinha nada, cara. Nada quando eu tive essa crise. Não, cara, não existia no Brasil um produto que eu conseguia consumir que não tivesse xilitol, maltitol, eritritol, etc. E para mim, Tom, em especial, quando eu estou atacado, o xilitol, o sorbitol, o maltitol e o lactiol são bizarros. O eritritol é o mais suave, né? E aí era tudo de suplementos que eu usava, eu tive que cortar. E aí não aconteceu outra, né? Tive um catabolismo, uma perda de massa muscular muito grande, porque eu não conseguia usar nada. E hoje, a TrueSource, então, ela está cada vez mais inovando e tendo esse cuidado. Na real, a gente sabe, que nem profissionais que nem você, que é muito mais que 1/4 da população que sofre de desbiose e outros problemas. Sim. E seria tão simples, né, Márcio, seguir um material, então, que nem você faz para os seus pacientes, que a minha equipe também não trabalha, obviamente, que nem você é expert nisso aí, mas nós, profissionais, então, que trabalhamos com esse tipo de protocolo, é tão simples a gente fazer 30, 40, 45 dias e depois ir reintroduzindo os alimentos. A pessoa não vai viver sempre nisso, que foi esse ponto muito importante que você colocou, que eu ia acabar deixando passar aqui. Então, assim, é bem difícil, você não concorda comigo hoje, você comprar um whey protein e ele não ter esses polióides. Exatamente, concordo. E assim, quando a gente fala de reintrodução, eu falo mais voltado para os alimentos, né? No caso, frutas, verduras e legumes. Quando a gente fala de suplemento, que é algo que está ali realmente, que a gente precisa utilizar sempre, é essencial que eles tenham esse padrão de qualidade que você citou, né? E que ele seja mais clean possível, né? E quem me acompanha sabe que todo dia eu faço eu pego esse whey, que ele ainda tem uma característica melhor ainda, que ele também tem colágeno,
E o colágeno, para quem tem problema de desbiose, ele atua no fortalecimento das barreiras das TAC junctions, né? Então, assim, o colágeno ainda ajuda nisso. Então, e ele tem uma consistência boa, por ele ser clean, eu posso misturar com uma fruta que é baixa em FODMAPs, posso colocar cacau. Então, cada dia eu coloco um sabor. Então, em termos de suplemento, eu acho essencial que ele seja dessa forma, né? Tá, você colocou, eu acho muito importante, porque esse produto da True, então, que é um produto com baixo FODMAP, ele é um produto que ele não tem só a proteína isolada hidrolisada, ele tem o colágeno hidrolisado Verisol, que é um colágeno em que é quebrado intencionalmente uma porção do colágeno para você ter os peptídeos, né, a absorção facilitada, mas de uma porção específica, né, de uma cadeia você tem uma quebra especificamente, é um corte cirúrgico, digamos. Não é um simples colágeno hidrolisado, é o Verisol. E, curiosamente, Márcio, na Europa, que é onde eu atendo 70% dos meus clientes, já está tendo alguns produtos específicos para doenças intestinais que são adicionados com esse padrão de colágeno hidrolisado do tipo Verisol. Ótimo. E eu vejo exatamente isso que você disse. Então, a parede deveria estar assim, ela fica assim. E a gente tem visto estudos mostrando o benefício de alguns tipos de colágeno, como esse do produto, para melhora dessa permeabilidade intestinal. Então, Exatamente. independente do padrão alimentar que a pessoa tem, vegetariano, não vegetariano, etc., a gente vê um benefício na prática do uso do complemento de uma substância que nem o colágeno Verisol. Então, estrategicamente, quando a gente vai fazer uma terapia para tratar o intestino, a gente já está trabalhando com uma síndrome de má absorção, onde o intestino está desbiótico, onde você está, então, com leaky gut, onde você está, dia após dia, com uma inflamação residual aumentando, e a ponto que o seu organismo começa a não ter uma boa absorção dos nutrientes. Então, quando você entrega um produto, que nem esse produto aqui que a True tem, quando você entrega esse produto aqui, que tem proteína isolada hidrolisada, ou seja, vai ter 0% de lactose na dose. No pote, vai ter uma quantidade residual, mas por dose vai ter 0%, 0, alguma coisa, ok? Aí o que acontece? Você tem, então, o whey, o colágeno Verisol e o triglicerídeo de cadeia média. É liberado, Márcio, o TCM para low FODMAP? Sim. Na verdade, os FODMAPs eles só estão nos carboidratos, né? E quando a gente vai para a proteína, é aquela proteína assim, tipo carne processada, que tem farinha de trigo. Agora, o TCM é excelente. E a consistência também fica muito boa, né? Quando você bate o whey com alguma fruta, fica tipo consistência de milkshake mesmo. Junto com o colágeno, né, também, que dá essa consistência. E o que acontece? Pode falar. Não, pode falar. E o que acontece, eu vejo na prática, é o seguinte, eu acho muito benéfico ter o TCM, porque o TCM, então, ele vai ter uma via metabólica de absorção de energia muito rápida, muito similar a um carboidrato, inclusive. E quando a gente tem um aporte... Passou. Isso, rápido. E quando a gente tem um aporte de nutrientes específico numa determinada refeição que está ajudando a proteger, então, esse intestino que está desbiótico, isso é muito benéfico. Eu vejo que em muitos casos o paciente, o cliente, que é atendido por mim ou por algumas pessoas da minha equipe, ou até clientes
seus, que eu já tive Aham. a honra de atender, eu vejo que a primeira vez que eles chegam para um atendimento, apesar deles estarem, de alguma forma, controlando os alimentos com FoodMap, porque eles mesmos já têm o bom senso de conseguir identificar o que faz mal e o que não faz mal, curiosamente, alguns tipos de gordura, principalmente as saturadas de cadeia longa, parecem interferir bastante no metabolismo, principalmente a nível de fermentação intestinal. Então, o que eu vejo bastante é o padrão de fezes. Então, eles começam a comer coisas mais brancas, né? Tapioca, arroz, etc., e algumas frutas, e começam a ver um padrão de fezes, do cocô um pouco melhor. Aí vai lá e ingere, por exemplo, os gaúchos, churrasco. E ingere muita gordura. Na teoria, baseado no FoodMaps, não faria mal nenhum. Só que o intestino já está desbiótico e a Já tá capacidade bagunçado. metabólica desse organismo não está igual. Então, sofre. E por isso que eu acho tão interessante salientar o triglicerídeo de cadeia média, Sim, que sim. é uma porção nobre ali do óleo de coco, onde você separa C8 e C10, principalmente C8, né, caprílico, e os benefícios que isso tem para a saúde, a nível de energia, a nível de disposição, a nível, inclusive, do pessoal do Vale do Silício, de cérebro, né, de performance cognitiva. Então, acho extremamente interessante observar isso. E, Não, Márcio, pode ser. é comum, então, para os teus pacientes que você atende com alterações intestinais, você prescrever esse tipo de whey protein? Sim, quando o paciente a gente precisa, a dieta é um pouco restrita, né? E o que que acontece, Tonton? Eu analiso tanta coisa, né? Por exemplo, às vezes até a mastigação da pessoa, ela não é feita de forma correta. E aí a digestibilidade da pessoa é um pouco ruim. E eu preciso, pô, bater um pouco da quantidade de proteína, preciso que ela entre com alguma coisa com um sabor doce. Então, para mim, é uma mão na roda ter um suplemento que dê esse suporte. Para quem pode, né, tem condições, geralmente o pessoal que passa em consulta, não é que tenha condições, né? O preço não é tão exorbitante, é questão do que a pessoa investe, né, na vida, da preferência. Eu, E pode falar. prescrevo bastante. Eu separei aqui várias perguntas aqui, então, das pessoas. Nada impede que o pessoal faça Ih, rapaz, acho que fizeram um monte de pergunta aqui. A isso. gente tem um Mas, monte aí para passar. mas eu tenho aqui, então, que eu vou, então, como âncora aqui, né, como eu que estou puxando aqui a live, eu vou fazer para você, então, Márcio. Isso aqui não são perguntas minhas, tá? São perguntas que a gente recebe da maioria dos seguidores. Eu estou aqui, eu estou como entrevistador, não estou como nutricionista. Sem problema. Márcio, como descobrir a causa da síndrome do intestino irritável para cortar o mal pela raiz? Então, é multidisciplinar, né? Você tem que primeiro passar no médico para verificar. Eliminar todas as chances de ser uma doença celíaca, ser uma doença de Crohn, de repente ser uma gastrite, uma úlcera ali, tem que eliminar todas as possibilidades. Então, eu estaria sendo assim um pouco irresponsável se eu falasse que online eu poderia te dar um diagnóstico. Ninguém pode, né? Então tem que ir no médico, ver, realmente fazer uma ressonância, fazer uma. Ressonância não, desculpa. Ih, cara, me faltou a palavra. Enfim. E num gastro, né? Na verdade. Se puder procurar um gastro para eliminar a possibilidade de ser algo mais sério, né? Se o médico não. Porque assim, a pessoa tem que entender que a síndrome do intestino irritável é um diagnóstico de exclusão. Quando não se tem, né, por exemplo, doença celíaca, não tem Crohn, né, verifica se tem problema na vesícula, pâncreas, como é que está a produção de enzima. Se a pessoa eliminar tudo ali, ó, a gente não achou nada, e de repente ela vê que não chegou no diagnóstico, aí o médico vai dar uma conclusão que é síndrome do intestino irritável. Mas, realmente, endoscopia. Faltou o nome aqui. Fazer uma endoscopia para verificar tudo.
Mas a gente sabe, Márcio, que a endoscopia é um exame bem chato, né? Sim, sim, Se, sim. Mas eu falo assim, se o paciente é, 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 passa direto com você, existe já uma grande possibilidade de melhora se fizer um protocolo, não? sim. Mesmo sem saber a causa aparente. O É, sistema o alimentar problema é que se, para o ele. problema é se fosse alguma coisa orgânica, né? Assim, a pessoa tá, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, diverticulite, né? A pessoa com protocolo, ela melhora, sim. Ela sente uma melhora. Agora, é bom eliminar a possibilidade, porque eu não tenho como, né, dizer. Eu posso até dizer o seguinte: com o protocolo, ela vai melhorar. Ela vai melhorar os desconfortos. Pode ser de Crohn, pode ser de diverticulite, pode ser. Gastrite, na verdade, acho que. Eu sempre analiso que a gastrite está muito pela causa da alimentação. Então, a gente não faz só o protocolo Low FODMAPs, a gente trabalha com nutrição funcional, né, e trazendo a pessoa para a realidade dos alimentos que são menos inflamatórios, para que ela possa, né, seguir depois sem nenhuma reclamação. Então, assim, eu só falo na questão de ir no médico para realmente eliminar todas as possibilidades. Agora, a grande maioria que chega, né, assim, com diagnóstico, né, já feito pelo médico de síndrome do intestino irritável, é aquela coisa que a gente classifica mais como uma disbiose e que a gente vai tratar com alimentação, né, com outros procedimentos. Tem a ver com o lado do estresse também, né, que a gente não pode deixar de falar. E, enfim, várias coisas que tem que ser uma abordagem multidisciplinar, realmente. Segunda pergunta, aproveita para tomar tua água aí. Vai lá. Márcio, quais são os principais sintomas que ocorrem na síndrome do intestino irritável na sua prática clínica? Cara, os principais sintomas, né? Sempre, a maioria hoje que eu vejo é constipada, cara. Engraçado que até antigamente, quando eu trabalhava na clínica de gastroenterologia, era muito mais quadros de diarreia do que constipação. Hoje, a coisa se inverteu. E aí, o que que eu vejo? Excesso, né, de produtos industrializados, que a gente tem realmente uma população aí que consome altas quantidades de conservantes nesses produtos e que vem para a clínica com constipação. Então, constipação é uma coisa muito frequente, né? Aí, em segundo lugar, acho que hoje eu colocaria, né, o quadro de intestino solto, ou então variando, né? Uma hora a pessoa está com o intestino solto, outra hora a pessoa está constipada. E a constipação, assim, Tonton, bem. Cara, muita gente indo no banheiro só 2 ou 3 vezes, né, na semana. Então, assim, quando ao certo seria ter que ir todos os dias. O outro quadro, né, que aparece muito é a distensão abdominal. É muito comum. E aí, como a síndrome do intestino irritável ela comete 2 vezes mais mulheres do que homens, é muito comum, né, mulheres com distensão abdominal. Muito comum. Né? Principalmente quando chega perto do período menstrual também, que aí a gente já tem outras características, né, também, que para a questão hormonal ali, e aí acaba agravando o quadro de disbiose. Então, assim, talvez essas sejam as três características: distensão abdominal, a, primeiro, né, a constipação, segundo um quadro mais de intestino solto, e distensão abdominal. Todas elas envolvendo um pouquinho também de estresse, ansiedade, né? Quadro muito grande. Na minha prática clínica, talvez porque eu atendo muito mais clientes aqui da Europa, né? E o padrão alimentar é diferente. Então, isso que é legal aqui a gente trazer essas diferenças, apesar que a estrela hoje aqui da live é você. Mas, Não, que isso? não, é você, o convidado. Mas só para colocar, então, de forma resumida aí, pessoal, na minha prática clínica, diferente da do Márcio, que atende mais clientes do Brasil, eu atendo clientes mais aqui da Europa, 70%. É o que o Márcio falou por último, a oscilação. Os meus clientes, então, sim, a maioria é mulher, e a oscilação.
geralmente elas me contam assim, então, até 2 anos atrás, era sempre prisão de ventre. Aí deu um tempo, aconteceu alguma coisa e passou a diarreia. E hoje fica oscilando entre prisão de ventre e diarreia. Né? É bem. Exato. Bom, vamos seguir as perguntas, Márcio. De novo, tá? Não vai me xingar, não são perguntas minhas, tá? Não, claro. SIBO e síndrome do intestino irritável são a mesma coisa? Não. Apesar, assim, de... Vamos lá. Também é uma outra característica, né, da síndrome do intestino irritável. A SIBO, que é o supercrescimento bacteriano, ele estaria muito ligado a, a uma questão, assim, mais ligada à digestão, né? E aí o que ocorre? Quem tem síndrome do intestino irritável vai ter um quadro, pode ter esse quadro de SIBO, sim. Só que o de SIBO, o que eu observo muito é bem perceptível. Então, pessoas assim falando com aquela alta produção de gases e, e assim, mais eructação, né? Com um quadro bem forte mesmo. Chega a vir um arroto azedo, as pessoas relatam muito sobre isso. Mas, assim, são duas coisas diferentes. A pessoa pode ter síndrome do intestino irritável e não ter SIBO, né? Então, mas uma difere um pouco da outra. E pelo que você disse, você tem, então, pacientes que têm síndrome do intestino irritável e SIBO. Sim. Na verdade, Sério? é bem difícil separar. Assim, é um quadro de desbiose que você fala, cara, o que a gente vai ajeitar aqui? O que está acontecendo? Como é que está a digestibilidade? O que pode ser o gatilho? Então, assim, a abordagem é quase que a mesma. Ó, essa aqui achei bem interessante. A síndrome do intestino irritável pode ocasionar algum descontrole na tireoide, por exemplo, Hashimoto? Não, assim, que diretamente não. O que eu vejo é que, assim, por exemplo, no intestino a gente vai estar trabalhando sim com a questão de hormonal. Mas o que eu estou falando do Hashimoto por ser uma autoimune, é, assim, pode ser uma das causas. Se a gente parar para analisar, é uma pergunta interessante, mas eu diria assim, 100% dos casos não. Como é uma autoimune, né, eu teria que entender, por exemplo, a gente sabe que o Hashimoto está muito ligado a melhora dele está ligada à exclusão de glúten. E quando a gente faz uma dieta, um protocolo low FODMAP, a gente trabalha com pouca farinha de trigo. Pouca não, sem farinha de trigo. Então, automaticamente você elimina o glúten. Então, você melhora o quadro de Hashimoto. Agora, se a síndrome desenvolveu Hashimoto, cara, a má alimentação pode desenvolver, sim. Agora, não é uma coisa ligada à outra, sabe? No meu âmbito, só para complementar, no meu âmbito, onde eu trabalho muito com genética, epigenética e ajudo, então, a desenvolver painéis, trabalho com o melhor laboratório de análise genéticas do planeta. Eu vejo, sim, Márcio, essa pergunta não foi minha, mas eu gostei. Eu Sim, vejo sim. que algumas doenças autoimunes, elas podem ter, sim, algum fator de desencadeamento por uma inflamação, por gatilhos muitas Sim, vezes sim. associados a nível intestinal. E eu achei Sim, é o que eu falei da alimentação, por isso que eu fiz o raciocínio. É porque, assim, tem muita gente que o que eu analiso da autoimune, né, do Hashimoto, é assim, se de repente não teve a ver com um quadro de síndrome do intestino irritável. Eu acho que pode acontecer, por isso que eu não excluí. Mas eu concordo com você, da parte do intestino ali, se a pessoa está desregulada com a alimentação, ela pode desencadear uma autoimune, com toda. A pergunta foi interessantíssima, muito boa. 4. Márcio, cite, se você acredita no funcionamento deles, exemplos de chás que poderiam ser indicados para quem tem síndrome do intestino irritável. Ótimo. Cara, bons chás. A gente pode trabalhar com espinheira santa, hortelã-pimenta, que é um chá muito bom para. E aí, dependendo do quadro, por exemplo,
Se a pessoa está com uma alta produção de gases, a gente pode trabalhar com um chá de gengibre, né? Pode trabalhar com alcaçuz. Um outro chá, eu ainda não experimentei, confesso que ainda não experimentei, mas tenho ouvido falar muito bem dele e tem vários estudos, né? Que é o Guaçatonga, que o pessoal fala muito bem, mas ainda, por incrível que pareça, eu experimentei muito chá e ainda não experimentei isso. Espera Santa eu tenho aqui, hortelã-pimenta eu tenho alcaçuz, gengibre eu faço sempre. E às vezes é aquela coisa também, o meu time ali de chegar e falar, cara, peraí, a pessoa, além disso, ela está com compulsão por doce. Aí eu vou trabalhar com chá de canela, com. Às vezes está com retenção líquida, eu trabalho com chá de hibisco, que não interfere na síndrome do intestino, não interfere, eu digo assim, não é alto em FODMAPs, eu consigo trabalhar essas estratégias, né? De É, anis, chá de é, anis. quais sintomas não devem ser atribuídos a síndrome do intestino irritável? Bom, quais não devem ser atribuídos? Antes, só deixa eu falar aqui. Todo whey da True possui esse colágeno, não só esse que está sendo demonstrado? Sim. Todo whey possui esse colágeno. É um complemento, então, já que no whey protein você não tem alguns aminoácidos específicos que você tem nesse tipo de colágeno hidrolisado. Porém, não confundam o whey protein com proteína vegana. Não é whey vegano, é proteína vegana. Então não vai ter, porque o colágeno é de origem animal, apesar que existe colágeno marinho, tá? Então não vai ter. Voltando, Márcio, é complexa essa pergunta. Quais sintomas não devem ser atribuídos a síndrome de irritável? Eu acho que o que o pessoal quis dizer sintomas que podem ser confundidos, né? Tipo É, uma é o que eu gastrite falei. específica, tipo a pessoa come feijão, come tomate e sente aquele refluxo. Coisa. Não, tem, por exemplo, eu até fiz uma anotação aqui de um vídeo que eu vou fazer. Por exemplo, problema de vesícula, ou pâncreas, né, que é um problema ali funcional do organismo ali mesmo. Pode ser confundido, Crohn, diverticulite. É, lembrar que, por exemplo, quando a pessoa tiver algum sangramento, né, retal, não tem a ver com síndrome do intestino irritável. Né? Então, assim, se a pessoa perceber que as fezes estão com sangue, né, melena ali, se tiver muito escuro, vai ser numa parte alta. Se tiver mais claro, pode ter a ver com hemorroida, pode ter a ver com a parte intestinal ali mais baixa, proximal. Doença celíaca não pode ser confundido. Né? E doença inflamatória intestinal é bem difícil separar, mas também é outra que, de repente, pode confundir com a síndrome do intestino irritável. Excelente. Como prevenir a síndrome do intestino irritável? Aí a gente tem que falar de nutrição funcional. Eu acho que nutrição funcional, para quem não conhece, é uma abordagem diferente, é diversificar os alimentos, não é comer sempre a mesma coisa, né? Não é achar que o abacate é um bom alimento, que eu vou comer abacate de manhã, tarde e noite. Né? Então, assim, variar a alimentação e o resto todo mundo sabe, né? O que tem que evitar. E às vezes, Tom, eu falo assim, não é só o evitar, às vezes é saber dosar a hora que vai comer aquilo que a pessoa saia um pouco da dieta, né? Se a pessoa não achar que tem que ficar restrita a vida toda, né? Se tiver que, sei lá, um dia a pessoa vai lá e come um pão, pô, se puder escolher um pão de fermentação lenta, legal. Se não puder, tá ali, pô, eu vou comer um pão francês ali aquele domingo, sem problema. Se a pessoa equilibrar durante a semana. O que pode piorar a síndrome do intestino irritável? Bom, a pessoa não se consultar com o nutricionista, achar que vai resolver só com medicamento, tipo o omeprazol, que vai piorar muito, esses antiácidos. Ah, fator estresse, né, que a qualidade de vida de quem tem síndrome do intestino irritável é péssima, né? Tem gente que, é, por exemplo, o quadro diarreico, né? A pessoa não vai nem para festas sociais
reuniões sociais, por conta da síndrome. Né? Tem gente que já perdeu o emprego, já vi, tem gente que perdeu o relacionamento. E a questão da constipação, a pessoa fica mais estressada, a pessoa cognitivamente ela não pode ir no bem, pode não passar numa prova, pode não estudar direito, pode brigar com a família. Tudo isso por conta de umas abordagens que, de repente, envolvendo um nutricionista, até um psicólogo, todo mundo ali junto, a gente consegue resolver. Penúltima pergunta. Resumidamente, como deve ser a alimentação de quem tem intestino irritável? Bom, você já deixou claro aqui que a pessoa pode ter uma vida normal, desde que por um período de tempo ela vai ter uma alimentação específica. O que seria, então, essa alimentação específica? A individualizada, né? Mas o que eu falo assim, o que a pessoa... Repete para mim, o que a pessoa pode... Repete para mim a pergunta, desculpa. Como deve ser a alimentação de quem tem intestino irritável? No momento que a gente tiver com protocolo, a gente pode fazer um protocolo low FODMAP, a pessoa melhorar, depois a gente faz a reintrodução, identifica, e aí a gente chama uma coisa de personalização da dieta. A personalização é o quê? Cara, se a pessoa mora no Nordeste, eu falo muito bem para ela, de repente, testar a macaxeira que tem lá. Se ela mora no Sul, eu falo, olha, pô, vamos variar esse chá junto com chimarrão, vamos... E aí é individualizado, né? É a nutrição funcional junto com respeitando a individualidade, o gosto, a região. Então, assim, vida normal, né? Só procurar um nutricionista que entenda também quais são as suas necessidades. Se de repente você pratica atividade física, qual suplemento que ele vai entrar, identificar qual alimento que de repente você não vai poder introduzir, que eu tenho que lembrar que às vezes você só faz o protocolo e descobre que um alimento às vezes é gatilho para desconforto gastrointestinal, então às vezes adaptar. Vou dar um exemplo aqui bem básico, né? Tem muitas pessoas que têm distensão com alho e cebola, né? E aí eu ensino a como trabalhar o tempero, mesmo utilizando alho e cebola, mas de uma forma de infusão, usando outras ervas, e aí é adaptar. O mundo é de quem se adapta, né? Última pergunta. A síndrome do intestino irritável tem cura? Tem, lógico que tem. Lógico que tem. Bom, Tem. rapidamente, então vamos pegar aqui as perguntas que o pessoal fez. A disbiose ou intestino irritável causam fortes dores no intestino e constipação? Com toda certeza. É critério, né, para para ser diagnosticado com síndrome do intestino irritável, ter dores, né, na verdade. A Bad Dal Ponte botou: como se fecha um diagnóstico de intestino irritável? Então, eliminando todas as possibilidades de serem outras intercorrências, né? Como eu tinha falado de doença celíaca, de não ser Crohn, de não ser diverticulite, um câncer retal, por exemplo, tem gente que tem que eliminar todas as possibilidades. Então, por isso que eu falei assim, realmente o diagnóstico ele é dado pelo médico, né? Vamos continuar aqui. Esses produtos da Tru são livres de glúten e lactose? Sim, porém, como este produto aqui, que está até o selinho aqui dele, ó, Low Food Map, tá? Aqui, ó, Low Food Map. Como esse produto aqui, apesar de ser Low Food Map, ser sem glúten, etc., o Whey Protein é uma porção de uma das proteínas, então, uma das proteínas do leite, onde, no processo de isolar o produto, de hidrólise também, você vai ter um teor de lactose muito baixo, muito baixo. Mas esse teor residual, que às vezes até se dá por uma contaminação cruzada numa planta fabril, na maioria das pessoas não é significativo para causar um desconforto ou qualquer alteração. Agora, é claro,
o cidadão está tomando 7 doses de whey por dia, aí a gente não tem como responder, porque uma pessoa, mesmo um atleta, vai tomar no máximo 3 vezes, porque as pessoas veem muitas vezes que um atleta, que nem eu, sou atleta desde os meus, sei lá, 15, desde que eu competi na natação, depois luta, depois fisiculturismo, levantamento de peso. A gente só usa o whey para ele ter dois principais motivos. O primeiro, então, uma proteína de alto valor biológico, com diversas vantagens a nível de imunidade, intestino, absorção, etc. E o segundo, praticidade. E eu não vejo nenhum motivo ser usado, eventualmente, que nem você estava mostrando outro dia, Márcio, os potinhos aqueles de vidro para levar isso e aquilo. Acho que você estava... Isso aí faz tempo, acho que você mostrou. E aí você estava fazendo no congelador umas doses em saquinho plástico. Não, no saco plástico. No saco plástico. Eu lembro que você estava mostrando. E aí eu pensei, cara, massa. Eu lembro, então, quando eu comecei fisiculturismo lá com meus 24, 25 anos de idade, que às vezes o que me salvava numa refeição que eu tinha que fazer era o whey. Só que nunca era uma operação tapa-buraco de todos os dias eu botar 3, 4 porções de whey para cobrir o que eu não estou comendo. Toda pessoa sempre vai priorizar comida e vai ter o suplemento, então, para suplementar, para complementar, mas não tomar quantidades absurdas. Então, geralmente, o máximo de doses por dia que a pessoa vai tomar são 3 doses, e em 3 doses, dificilmente vai ter alguma quantidade significativa para te trazer algum mal-estar. A Elizabeth que tinha perguntado. E glúten não tem. Deixa eu botar aqui. Esse whey tem glutamina? Então, a gente tem ácido glutâmico, tá? Que é precursor de outros aminoácidos, dentre eles a glutamina, ok? Todos eles são zero lactose, então, Ju, 0%, não é 0 gramas no pote inteiro, é 0% por dose. 0% não quer dizer que não possa ter 0, alguma coisa, entendeu? É 0%. Só que aqui de uma forma sincera e honesta, diferente dos biscoitinhos com gordura trans, que diz 0% na trans, só que aí está escrito em 3 biscoitos. Aí você come 6, você já tem 1 grama de gordura trans lá. Então, não é essa pegadinha da indústria, que eu acho que até você, Márcio, já falou sobre isso. Já, eu fiz um trabalho uma vez. Sou teu fã porque fui eu que te empurrei a entrar no Instagram. Verdade, caramba, isso aí é uma coisa que eu tenho que falar sempre. Qual eu não gravava vídeo, vídeo, não. Que a gente estava lá em Brasília, que eu tentei te obrigar a falar no Insta. Putz, eu não vou lembrar agora, cara. Era uma loja muito grande que vendia os produtos da Nutri. Essa loja mudou, acho que era, mas mudou o nome. Era o Leonardo, um dos donos, eu acho. Sim. Era uma rede grande, 3, 4 lojas. Tinha em Águas Claras, Asa Norte. Só peço pra tu não resgatar esses vídeos, não. Deve ter em algum lugar. O Marcos, pessoal, ele não queria de jeito nenhum. Eu começava a live e ele saía. Ele não queria participar de jeito nenhum. Cara, ninguém acredita que eu sou tímido, mas vamos lá. Não, é muito. Só quem conhece você sabe. E só quem me conhece sabe também sou. Quais os tipos de exames que também podemos fazer para saber se temos FIB? Bom, o Márcio falou, pessoal. Passar num médico, num gastro, então, fazer todas as avaliações para ir excluindo o diagnóstico, né? Hoje você, então, baseado na exclusão de outras doenças, enfim, você vai chegar, então, pela observação de sintomas na intestino irritável. E posso acrescentar, Márcio, que hoje a gente tem, a nível genético, alguns exames de microbiota muito interessantes, que a gente consegue avaliar o padrão da microbiota e até prevenir alguns tipos de câncer, avaliar colite, enfim, diverticulite, etc. E também temos avaliações hoje de exame genético
para você avaliar determinados grupos de genes onde você pode detectar alterações precoces de problemas intestinais. Então, assim, apesar de ser, Mariana, apesar de ser fechado em alguns países para o médico fazer isso, não quer dizer que você já não possa ter outros exames para avaliar. E, Márcio, isso é interessante salientar. Não são todos os países que o diagnóstico é fechado pelo médico. Em alguns lugares, o nutricionista pode... Tá. Mas posso falar uma coisa rápida sobre isso? Claro, por favor. Só porque a gente sabe assim, né, dentro da nutrição, dentro da medicina, tem pessoas e pessoas. Às vezes a pessoa vai num gastro e acha um pólipo lá. Achou e fala, nossa, minha vida vai ser totalmente terrível por causa disso. Aí às vezes foi num médico que de repente não dá valor para a vesícula, que eu vejo alguns fazendo isso. E aí achou alguma coisa ali, alguma pedra da vesícula, alguma coisa, já faz logo a esterectomia. Agora não vai sair o nome, não. A retirada da vesícula. Se a pessoa tem consciência que, de repente, o problema dela está em desequilíbrio da alimentação, cara, eu não estou pedindo aqui para vocês passarem consulta comigo, nem com o Tonton, não. Mas procura mudar a alimentação por si só e vai observando. Por exemplo, eu tenho dificuldade quando eu como gordura. Opa, aí sim, pode ser uma baixa produção biliar, pode ser, né, pode ser que você esteja com problema. Vai testando, vai fazendo até, né, de repente, você não ter que depender, por exemplo, né, ter que depender do exame, excluir tudo. Que doença seria que a gente sabe que dá em poucas pessoas, né? E, digamos assim, diverticulite, Crohn e tudo mais, fica mais fácil de ver por imagem. Mas se de repente você acha que não é essa a sua realidade, o primeiro passo é mudar a alimentação, procurar um nutricionista, né, e adequar. Essa eu vou responder na minha prática e vou ser bem breve. Se você quiser, pode complementar mais. Existe eficácia em tratamento medicamentoso sem excluir FODMAPs? Pessoal, na minha prática, tá? A maioria dos meus clientes, então 70% são clientes que não residem aí no Brasil. Não. Na minha prática clínica, quando a pessoa está atacada, tá? Quando de fato a síndrome intestina irritável dela está super despertada, está super disbiótico, a medicação ela vai tapar o sol com a peneira se ela não fizer a mudança alimentar. E foi o que o Márcio falou aqui. Não necessariamente são todos os alimentos com alto FODMAP que sensibilizam muito esse intestino, alguns muito mais. E como é que você vai saber se você está utilizando um medicamento? Por exemplo, na minha intestino irritável, olhem só a ignorância que eu passei. A primeira crise, eu estudava nutrição por conta própria, eu tinha 20 e poucos anos, tinha uma empresa de informática, cursava tecnologia da informação e administração de empresas, e então o médico me deu carvão vegetal e Imosec, tá? E aí quando constipava, ele me deu lá, era um lactulona da vida que vendia na farmácia lá, tá? Não me lembro qual era o nome. Comprava naquela rede Panvel lá no sul. E nossa, pessoal, tipo assim, foi muito ruim porque eu comecei a ter uma síndrome de má absorção de nutrientes, porque o carvão vegetal, por mais saudável que seja, ele sequestra nutrientes a nível de absorção intestinal. Então, assim, um detox, sim, é para usar de vez em quando e não usar sempre. O Imosec tem vários efeitos adversos comprovados aí, mais do que bem elucidados. Já escrevi artigos sobre isso no Instagram. E as outras medicações hoje mais modernas que são utilizadas para esse intestino irritável, todos eles não tratam, eles remediam. Márcio, para você, como é que é? Não, com toda certeza, né? E vou fazer só um adendo que tem muita gente se automedicando, né? Tomando o omeprazol da vida. E aí
por conta de acidez, e aí quando a gente vai ver a dieta, né, tá tudo bagunçado. E não assim, e não tem dieta boa que sobreviva a um uso crônico do omeprazol. Não tem. Assim, a não ser que, cara, em raros casos aí que a pessoa tem uma hiperacidez, que é coisa raríssima, né? E tem gente tomando omeprazol para refluxo, para qualquer gastritezinha, qualquer azia, a pessoa tá lá atacando um, aquele antiácido. Então, assim, infelizmente, né? Bom, vamos encerrando, pessoal. Sim, grávidas podem usar este whey, tá? Cuidado com grávidas lactentes, lactantes, enfim, gestantes, idosos. Cuidado com o whey, o que tem dentro dele. Na verdade, o whey isolado, ele está em todas essas fórmulas infantis. Esses produtos aí para adulto, que no Brasil tem muito aquelas propagandas dos velhinhos tomando um shake para ter mais energia. Sênior. Pessoal, É o um whey, só que geralmente é um whey de péssima qualidade, com sucralose, com acesulfame, com sacarina. Então, Tem no assim, hospital, né? exato. Nas UTIs, o pessoal usa whey. O pessoal achava que era só para academia. Exato. Então, assim, não vou citar o nome aqui de empresa, mas esse whey concentrado tem muito no Brasil aí. Também aqui na Europa, Portugal tem muito, também não vou citar marca, que é um whey 70 concentrado, que é adoçado com sucralose, que tem aromatizante artificial, corante artificial, 1 milhão de coisas. Esse, com certeza, grávida, mas nem ninguém deveria usar. Só que o atleta, né, muitas vezes utiliza porque você está vendo o corpo dele bonito por fora e por dentro está tudo alterado. Então, assim, do ponto de vista nutricional, já é utilizado em larga escala, mas há décadas, o whey protein para gestante, para quem está amamentando, para idoso. Mas a questão principal é a composição. Esse produto aqui, a gente não está fazendo propaganda, a gente prescreve ele. Ele é natural, tá? Ele tem TCM, whey isolado hidrolisado e colágeno verisol. Ótima composição. Né? Não tem mais nada, é puro. Então, sim, grávida poderia usar esse tipo específico. Márcio, entrou muita pergunta aqui. Não vai dar tempo para responder todo mundo, então vou mandar o. Vamos fazer uma outra depois. Isso. Vou mandar o pessoal te seguir. Pessoal, eu vou abrir a caixa de perguntas. Eu vou abrir a caixa de perguntas, pessoal. Aí vai abrir no teu também e a gente responde, todo mundo. Show. Pessoal, para a gente encerrar aqui, antes de eu agradecer o Márcio, para vocês seguirem ele, ou mesmo até para quem ainda não conhece o meu perfil Nutrição Thomas, eu estou aqui na Tru desde o início, então a maioria de vocês talvez não conheça o Márcio, você vai na setinha para cima, tá? Ali para baixo, e você vai clicar na setinha e vai aparecer ali, True Source Nutrition, Márcio André Nutri e Nutrição Tom, que é os 3 que estão aqui na live. Aí, independente de pelo qual o Instagram você está assistindo, você pode ir ali agora, então, clicar em cima para começar a seguir, tá? O Márcio, então, tem uns conteúdos muito legais, principalmente para a parte intestinal, mas ele é um nutri muito completo, trabalha com a parte funcional esportiva, enfim. E vocês podem seguir ele. Márcio, meu amigo, muito obrigado, irmão. Tá? Obrigado aí. Em nome da Tru, em meu nome, Tonton, também, muito obrigado. Tamo Quem junto. diria, né, que você ia estar aqui hoje com fazendo vários live. seguidores e com conteúdos digitais falando ao vivo, sem estar envergonhado, falando super bem. Tu não vem no Rio de Janeiro. Eu vou ter que ir até Portugal. Pode ficar tranquilo. Rio de Janeiro, assim, me deixou na mão algumas vezes. Meio que abandonado. Não, agora... Se estivesse em Brasília, eu ia brincando. Agora é tranquilo. Então, Márcio, obrigado mesmo. O pessoal Tamo junto. Segue lá, abre a caixinha de perguntas para eles continuarem. E eu vou mostrar aqui agora nos stories da Tru, então, um pouquinho desse produto e vou te marcar aí também. Beleza, tamo junto. Um abraço. Se me chamar, tamo junto aí. Igualmente. Valeu. Tchau, tchau. Pessoal, é isso aí então, tá? Muito, muito obrigado.
Agradeço a presença de todos aqui em nome da True Source Nutrition, em nome do Tonton também. Um beijo e um abraço.